Bom dia, boa tarde, olá pessoal. Hoje nós vamos fazer a apresentação do livro que nós vamos ler, aprender, aplicar, pensar, raciocinar hoje. É o livro Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Desculpe, meu celular tocou. É, é, Deixa eu botar aqui no modo avião, pessoal, senão a gente não vai ter paz. Pronto. Então, pessoal, eu já tinha gravado a apresentação do livro, só que infelizmente, como eu não sei mexer em editor, eu acabei apagando. Então eu vou falar tudo que eu já tinha falado, mas não tem problema nenhum. Esse livro, ele vai abordar Vygotsky, ele vai abordar a linguagem, ele vai abordar o desenvolvimento, ele vai abordar a aprendizagem. Então é nesse livro que a gente vai entender as teorias de Vygotsky sobre o desenvolvimento, né? Lá vocês vão ver que Vygotsky ele acreditava que uma criança ela só desenvolve através da aprendizagem, tá bom? Então a gente vai começar a leitura do livro, tá? Levi Semyonovich Vygotsky nasceu em 1896 em Orsha, Bielorrússia, e faleceu prematuramente aos 38 anos em 1934, vítima de tuberculose. Provavelmente a tuberculose naquela época era uma doença nova, que ainda não se conhecia, que ainda não tinha tratamento adequado, né? Apesar de hoje ter tuberculose, apesar de hoje ainda ter tratamento, muitas pessoas ainda infelizmente morrem dessa doença, né? E provavelmente ele foi uma vítima dessa nova doença que havia surgido, ou de uma doença já existente que não havia tratamento como hoje tem. Então ele concluiu seus estudos em Direito e Filologia na Universidade de Moscou em 1917. Posteriormente, estudou medicina, lecionou literatura e psicologia em Gomei em 1917 a 1924, quando se mudou novamente para Moscou, trabalhando de início no Instituto de Psicologia e mais tarde no Instituto de Defectologia por ele fundado. Dirigiu ainda um departamento de educação para deficientes físicos e retardados mentais. De 1925 a 1934, Vygotsky lecionou psicologia e pedagogia em Moscou e Leningrado. Nessa ocasião, iniciou estudos sobre a crise da psicologia, buscando uma alternativa dentro do materialismo dialético para o conflito entre as concepções idealistas e mecanicistas de Marx. Tal estudo levou Vygotsky e seu grupo, entre eles A. R. Luria e A. N. Leontiev, a propostas teóricas inovadoras sobre temas como, ou seja, ele trouxe propostas teóricas que eram inovadoras. Piaget, nessa época, ele já tinha as próprias teorias, só que Vygotsky, de uma forma moderna, contemporânea, de uma forma brilhante, ele trouxe novas teorias. Então, ele trouxe novas teorias como relação do pensamento e linguagem, natureza do processo de desenvolvimento da criança e o papel da instrução no desenvolvimento, né? Papel da instrução no desenvolvimento, papel da instrução, ou seja, ensinar, aprendizagem. Vygotsky foi ignorado no Ocidente e teve a publicação de suas obras suspensas na União Soviética de 1936 a 1956. Hoje, no entanto, a partir da divulgação feita, seu trabalho vem sendo profundamente estudado e valorizado. A morte prematura de Vygotsky interrompeu uma carreira brilhante, da qual podemos resgatar hoje importantes contribuições. A atualidade dos temas tratados é o sinal mais evidente de que estamos diante de uma obra de maior significação.
O fundamento básico dessas hipóteses levantadas é que os processos psicológicos superiores humanos são mediados pela linguagem. Ou seja, durante esse livro vocês vão ouvir muito falar em processos psicológicos superiores, que é tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça. Entendeu? Como memória, raciocínio, pensamento. Então, Vygotsky acreditava que tudo isso é mediado pela linguagem, né? Que a gente só pode ter memória se houver uma linguagem, né? É mediado pela linguagem. Como que a gente vai raciocinar se a gente não tem uma linguagem, né? E como que a gente vai saber que aquilo é uma mesa se a gente não sabe falar, né? Então, é dessa forma que a gente consegue ter noção da realidade, digamos assim. Noção da realidade. Então, são realizados pela linguagem, estruturados não em localizações anatômicas fixas nos cérebros, mas em sistemas funcionais dinâmicos e historicamente mutáveis. Ou seja, para Vygotsky, não é os nossos processos psicológicos, ele não é uma coisa fixa, ele não é uma coisa que já nasce, ele é mutável, a gente pode mudar o nosso pensamento, a gente pode mudar as nossas funções psicológicas, a gente pode mudar tudo isso. Então não é algo, não, o ser humano é isso e pronto, né? Isso me fez lembrar, gente, da ditadura, né? Uma época muito triste para nós, né? Para quem aí não sabe, a ditadura foi uma época que a minoria, né? Que tinham outros pensamentos, eles eram praticamente obrigados a pensar como a maioria. Então isso me faz refletir que os ditadores, eles acham que a pessoa ela tem que pensar aquilo, a pessoa ela tem que aceitar, mas não é assim, a nossa cabeça ela não é assim, né? A gente muda muito, mudamos muito. Em função dessas concepções, por volta de 1930, Vygotsky e Luria passaram a se interessar pelo fenômeno da instalação, perda e recuperação de funções ao nível do sistema nervoso central, havendo ambos também entrado para a escola de medicina. Com a morte de Vygotsky em 1934, Luria continuou por esse caminho, tendo se tornado um dos mais renomados neuropsicólogos mundiais, construindo uma monumental obra científica esparsa nos seus mais de 30 livros publicados. Luria morreu em Moscou em 1977, aos 75 anos. Ele morreu não faz muito tempo, né? Continuando. Alexander Romanovich Yuri, que aqui a gente vai tratar ele como Yuri, nasceu em 1902 em Kansas. Não é Kansas. Kansas é Estados Unidos. Ele nasceu em Kansas. Filho de pais socialistas, Luria defrontou-se aos 15 anos ainda em curso secundário com a Revolução Soviética. Neste momento foram abertas as portas da universidade para quem quisesse cursá-la, e Luria matriculou-se no Departamento de Ciências Sociais. Seu interesse, no entanto, voltava-se para a psicologia. Dado seu trabalho de alto nível e erudição em psicologia e pedagogia, Luria foi convidado em 1924 a se juntar ao corpo de jovens cientistas do recém-criado Instituto de Psicologia de Moscou. Lá associou-se a Alex Leontiev, que aqui a gente vai tratar ele como Leontiev, com o objetivo de estudar as bases materiais do fenômeno psicológico humano. Ou seja, pessoal, o foco deles era o fenômeno psicológico. O foco deles era o que... A pergunta que eles faziam era o que faz a gente pensar, o que faz a gente ter a memória, o que faz a gente ter o raciocínio. Esse era o foco deles. O foco deles era o processo
psicológico. O processo psicológico, como eu já falei, é o pensamento, é a linguagem, é a memória, é o raciocínio. Então, esse era o foco deles, né? Então, ele tinha como objetivo estudar as bases materiais do fenômeno psicológico, usando basicamente as concepções pavlovianas. Esse método, no entanto, mostrava-se insatisfatório para abordar justamente aqueles aspectos psicológicos caracteristicamente humanos, ou seja, aqui para eles, as teorias pavlovianas, eles não era de boa valia nesse caso, né? Nesse caso não era de boa valia. Não que as teorias de Pavlov eram erradas, mas nesse caso não servia. Uma perspectiva de solução para esse conflito abriu-se num dia de 1924, quando no primeiro encontro soviético de psiconeurologia, um jovem vindo de Gomê colocava-se como desafio a elaboração das bases teóricas de uma psicologia marxista. Tratava-se de Vygotsky, que, diferentemente de outros, propunha não ser papel dos psicólogos formular coletâneas de citações de Marx e Engels sobre os diversos aspectos da psicologia humana, mas sim introduzir uma ciência psicológica, o método marxista. Desde aquele momento, Vygotsky passou a ser o líder intelectual daquele jovem grupo, e em particular de Luria, que modesta a expressante diz em vários de seus artigos que nada mais fez na vida que seguir as grandes linhas e hipóteses formuladas por Vygotsky. Então Luria ele era como um discípulo de Vygotsky. Alex Leontiev, nascido em 1903, foi um dos importantes psicólogos soviéticos a trabalhar com Vygotsky e Luria. Membro da Academia Soviética de Ciências Pedagógicas, recebeu em 1968 o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Paris. Uma das principais preocupações de Leontiev foi com a pesquisa das relações entre o desenvolvimento do psiquismo humano e a cultura, ou seja, entre a evolução das funções psíquicas e a assimilação do indivíduo da experiência histórica. Ou seja, aqui eles estavam querendo... eles estavam estudando a evolução psíquica do indivíduo, como o indivíduo respondia, né? Ou seja, como que o psiquismo, né, da pessoa, a cabeça da pessoa, ela se comportava no meio em que ela estava inserido, a cultura em que estava inserido. Então era isso, a cultura. Assim como Vygotsky, Leontiev critica as concepções mecanicistas do comportamento humano, ou seja, havia teóricos que eles tinham teorias mecanicistas. Como assim mecanicistas? Eles acreditavam que a linguagem era algo natural, era algo que já vinha no DNA da pessoa, entendeu? Vygotsky e esses outros teóricos, eles não acreditavam nisso, né? Então, os psicólogos mecanicistas, eles acreditavam que tudo era mecânico, que tudo já vinha gravado em algum lugar ali, e que a pessoa, né, a partir da idade, ia desenvolvendo. Vygotsky não, Vygotsky acreditava que a linguagem era algo que os seres humanos adquiriram com o tempo. Né? Aí você pergunta, poxa, mas não é comum uma criança nascer e depois de alguns anos começar a falar? Sim, mas não é disso que a gente está falando. A gente está estudando a história. Lá atrás, pré-histórico, os humanos falavam? Não. Como que eles se comunicavam? Todo mundo sabe, né, pelas pinturas rupestres, pelos desenhos, era assim que eles se comunicavam. Então é por isso que Vygotsky acreditava que a linguagem é cultural. A linguagem é uma cultura humana universal. Entendeu? Ao contrário dos teóricos mecanicistas,
que acreditavam que o ser humano já nascia já tinha em algum lugar ali do corpo esse botãozinho, entendeu? Então, continuando. Assim, Vygotsky e Leontiev criticam as concepções mecanicistas do comportamento humano, buscando a construção de uma referencial materialista histórico e dialético para a psicologia. Leontiev defende a natureza sociohistórica do psiquismo humano. E a partir daí, a teoria marxista do desenvolvimento social torna-se indispensável. Para quem aí já estudou as teorias de Marx, né, conhece bem. Então, Vygotsky, ele não excluiu as teorias de Marx, ao contrário. Ele a usou também como base para buscar as próprias teorias, né? Para poder aprimorar as teorias, melhor dizendo. Teórico e experimentador, Alexis Leontiev não limita seu horizonte ao laboratório. Preocupa-se com os problemas da vida humana em que o psiquismo intervém. Seu campo de estudo compreendeu a pedagogia, a cultura no seu conjunto, o problema da personalidade. Criou a Faculdade de Psicologia da Universidade de Moscou, da qual se tornou o decano. Leontiev morreu em 1979. Ai, é muito triste falar em morte, né, gente? Mas todos esses teóricos morreram, viu? Não tem mais nenhum. Pessoal, ó, essa foi a apresentação. Então, vamos aqui recapitular. Vocês viram, né? Eu li. Vocês viram que Vygotsky, ele foi um contemporâneo para a sua época, ele quis ali implantar novas teorias, né? Ao decorrer do livro, vocês vão ver que Vygotsky e Jean Piaget, que foi outro grande filósofo, eles tinham teorias diferentes. Vygotsky não concordava com algumas das teorias de desenvolvimento de Piaget, mas nem por isso tinha uma rixa entre os dois. Eles queriam chegar num consenso, né? Porque eu acho que isso é a coisa mais inteligente a se fazer. E antes de eu concluir, eu vou ler o sumário aqui. O sumário é o que a gente vai ver nos próximos capítulos, tá bom? Então, o primeiro é a apresentação, que eu já apresentei o livro. O segundo é Vygotsky. A gente vai falar sobre Vygotsky e Luria. O terceiro, a gente vai falar sobre as diferenças culturais de pensamento. O quarto, uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil, de Leontiev. 5. A psicologia experimental e o desenvolvimento infantil. 6. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. Esse é muito interessante, vocês vão gostar. 7. Os princípios psicológicos da brincadeira pré-escolar, também vocês vão gostar muito, porque aí a gente já entra na prática, né? Aí a gente já pode até começar a analisar, né, as crianças que estão ao nosso redor, né? Porque aqui a gente já vai falar da teoria mesmo, então é muito legal. O 8. O desenvolvimento da escrita na criança, vocês vão ver que a escrita ela tem muito a ver com o desenvolvimento. E o 9, o cérebro humano e a atividade consciente. Então tem muita coisa legal para a gente ver aí. Para encerrar, pessoal, eu gostaria de preparar a cabeça de vocês. Porque vocês vão ver teorias, muitas teorias, que uma vai diferir da outra. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu falar que um pente é rosa, eu vou falar que ele é vermelho. Mas por quê? Mas como assim, Jean? Se você está falando que o pente é rosa, o pente não pode ser vermelho. Mas sabe por quê, pessoal? Porque as teorias elas diferem.
Muitas teorias não coincidem. Muitas teorias são uma diferente da outra, não fazem sentido. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque uma teoria serve para uma coisa, outra teoria serve para outra coisa. Cabe ao profissional, cabe ao estudante analisar a teoria e aplicar no dia a dia, no trabalho. Compreenderam? Nós estamos estudando, o que a gente está estudando não é uma verdade concreta. O que a gente está estudando são teorias. Estamos estudando teorias para quê? Para desenvolver a nossa capacidade de exercer a profissão que estamos seguindo. Entendeu? Então não é uma verdade concreta. São teorias que valem muito, mas que o profissional ele tem que desenvolver a capacidade de aprender, treinar a cabeça, raciocinar. E as teorias estão aí para a gente aprender todos nós juntos e refletir. É isso que uma faculdade espera dos seus alunos, que eles reflitam, que eles aprendam as teorias, para que eles possam aplicar lá fora, para que eles possam aplicar para certos tipos de público. Cada pessoa é diferente, então cada pessoa a gente vai tratar de uma forma especial. Cada pessoa ela é especial, cada pessoa ela tem um intelecto especial. Então as teorias estão aí para isso. Então, pessoal, o segundo vídeo já está feito, hein? É só clicar aí, procurar aí o segundo vídeo. Tá P2, tá? A segunda parte tá P2. A primeira parte P1, depois a segunda parte P2, terceira P3. Gente,